tarde a todos os senhores vereadores, aos servidores dessa casa e a todos os munícipes que nos acompanham através das redes sociais. Em conformidade ao regimento interno e havendo quórum, fica aberta a 37ª sessão ordinária do ano de 2022 com a seguinte ordem do dia. Leitura da ata da última sessão, leitura dos projetos de lei, leitura do requerimento, leitura das indicações, leitura do convite e palavra livre. Antes de darmos início à pauta do dia, informo a todos que antes de manifestarem-se de forma verbal, que solicitem através de gesto. Solicito que o senhor secretário Sidney Ama para que faça a leitura da ata da última sessão. Então, boa noite, presidente, boa noite aos demais colegas, funcionários da casa e a todos que estão assistindo pelas redes sociais. Ata de número 037/2022, sessão ordinária, legislatura 2021-2024, Câmara de Vereadores de Sul Brasil, Santa Catarina. Aos 7 dias do mês de novembro do ano 2022, reuniram-se os vereadores para a 36ª sessão ordinária do ano 2022. O presidente Adilson Meire cumprimenta a todos os nobres vereadores, funcionários da casa e a todos que estão assistindo pelas redes sociais, dando por aberta a sessão. Dando sequência, o presidente faz a leitura da ordem do dia e solicita ao senhor secretário Sidney Ama para que faça a leitura da ata de número 036/2022, sessão ordinária, sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida, comenta com os nobres vereadores que se encontram junto a esta casa para a segunda votação o projeto de lei número 060/2022, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município com base em superávit financeiro no valor de R$ 260 mil, destinados à construção de piscina coberta junto ao novo centro de idosos, solicitando aos membros se há necessidade ou não da leitura do mesmo, eis que já fora lido e aprovado em primeira votação. Todos concordam da desnecessidade da leitura e é posto em segunda votação e aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 063/2022, o qual autoriza a celebração de convênio com instituições bancárias ou cooperativas de crédito para a concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais. Não havendo dúvida a respeito do projeto, é posto em primeira e única votação, por tratar-se de matéria de regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 054/2022, o qual dispõe sobre a aquisição de prêmios para serem sorteados na campanha de incentivo ao comércio local e emissão de notas fiscais, autoriza firmar convênio com a CIVI. Não havendo dúvidas a respeito do projeto, é posto em primeira e única votação, por tratar-se de matéria de regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 070/2022, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar gastos no dia 19 de novembro de 2022, junto aos Jogos de Integração dos municípios de Sul Brasil, Bom Jesus do Oeste, Seralta e Modelo, os quais se realizarão no município de Seralta. Não havendo dúvidas a respeito do projeto, é posto em primeira e única votação, por tratar-se de matéria de regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade. O presidente solicita ao senhor secretário que faça a leitura do ofício, convite, o qual convida a todos os vereadores para participarem dos Jogos de Integração dos municípios, que realizará no dia 19 de novembro de 2022. Dando seguimento, o presidente abre a palavra livre. O vereador Fábio da Silva pede a palavra, cumprimenta a todos e comenta sobre o campeonato de futsal que se deu início no último sábado. Comenta ainda que fez uma indicação ao executivo solicitando que o custo com a arbitragem nesses casos seja coberta pelo município, tendo em vista que foi atendido. Agradece à administração. A vereadora Janice Pocente pede a palavra, cumprimenta a todos e comenta que ter participado da 8ª Conferência da Criança e Adolescente, organizada pela equipe da Assistência Social. Comenta ainda ter sido muito produtiva e contou com a participação de muitos adolescentes, parabenizando a todos pelo evento. Menciona ainda sobre o barracão industrial que está sendo construído junto à linha 25 de julho, sobre a existência de boatos que a Câmara estava com o projeto parado no passado. Todavia, o mesmo já foi aprovado há um bom tempo e a obra permanece parada. Por esta razão, a vereadora solicita à administração uma agilidade sobre o caso. O presidente comenta em relação a uns comentários que surgiram nos corredores em relação a ele ter firmado um acordo para somente o ano que vem estar mudando o espaço da Câmara. O mesmo esclarece não ser real, assim como comenta que na tarde desta segunda
esteve reunido juntamente com a assessora jurídica desta casa, com alguns representantes do Executivo para discutir tal assunto, bem como deixa claro que estava aguardando uma resposta do Executivo quanto à documentação a ser apresentada. Não havendo mais nada a tratar, o presidente da sessão foi encerrada. Próxima sessão, dia 16 de novembro de 2022, às 19 horas, do Brasil, Santa Catarina, 7 de novembro de 2022. Fique à vontade. Colegas vereadores, servidoras da casa, pessoal que nos assiste, só ali que eu citei futebol, futebol de campo, não futsal. Vou fazer só alterações. A ata número 037/2022. Quem concorda permaneça como está, quem não concorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 062/2022. Mensagem número 43/2022. Excelentíssimo Senhor Presidente Adilson Meira, Câmara de Vereadores do Brasil, Santa Catarina. Senhor Presidente, digníssimos vereadores, com nossos respeitosos cumprimentos, apresentamos o projeto de lei municipal número 62/2022 com a seguinte emenda. Projeto de lei número 62/2022, de 17 de outubro de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município, na forma que especifica e dá outras providências. A permuta de que trata esta lei se dará em razão de interesse público de convivência administrativa, sendo que a área permutada se encontra há muitos anos em desuso, não tido um aproveitamento útil ao município nos últimos anos. Ocorre que a área a ser recebida em permuta atende às necessidades do município, a qual necessita de área com finalidade de obter licença ambiental, na qual se faz necessária ao município possuir imóvel com área de preservação ambiental devidamente preservada e registrada, a qual o município necessita para providência da licença ambiental. O princípio indispensável para a alienação de um bem imóvel público através da permuta é o da finalidade, ou seja, interesse público, sendo nesse objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo, sendo incontroverso, no caso em tela, ou seja, resta ao público e notório a necessidade e utilidade desta permuta em benefício dos serviços públicos e ainda resta preservado o patrimônio público.
Ressalta-se que a presente permuta beneficia o município, não apresenta ônus ao município, ficando devidamente comprovado o interesse público, pois o município terá, através do imóvel permutado, conforme mencionado, local que favorecerá a emissão de licenças ambientais, pois o imóvel possui reserva ambiental averbada, efetivamente justificada e atende às disposições da lei para a permuta, sendo das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será procedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgão de administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada, essas nos seguintes casos: a. Doação em pagamento. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvo o disposto nas alíneas F, H e I. Redação dada pela Lei nº 11.952 de 2009, se permuta por outro imóvel que atende aos requisitos constantes no inciso 10º do artigo 24 desta lei, de investidura e venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, inclusa pela Lei nº 8.883 de 1994. F. Alienação gratuita ou onerosa, foramento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Redação dada pela Lei nº 11.481 de 2007, de procedimento de legitimação de posse, de que se trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa de deliberação dos órgãos da administração pública e cuja competência legal inclui-se tal atribuição, incluído pela Lei nº 11.996 de 2005. H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial no âmbito local com área de até 250 metros quadrados e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos pelos órgãos ou entidades da administração pública, incluído pela Lei nº 11.481 de 2007. E alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do INCRA, que incidem ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de julho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais e redação dada pela Lei nº 13.465 de 2017. Artigo 24. É dispensável a licitação. 10º. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização coincidem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor do mercado, sendo a avaliação compatível ao valor do mercado, segundo a avaliação prévia, redação dada pela Lei nº 8.883 de 1994. Essas são as razões do projeto de lei, o qual submetemos aos estudos, apreciação e votação pela aprovação desta digna Casa de Leis em regime normal de votação. Sul Brasil, Santo Trino, 17 de outubro de 2022, Maurício Strauss, prefeito municipal. Projeto de lei número 62/2022, de 17 de outubro de 2022. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município
na forma que se especifica e da outras providências. Maurílio Stross, prefeito municipal do Sul-Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, apresenta à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei para seu estudo e votação pela aprovação. Artigo 1º. Fica desafetado, passando a integrar a categoria dos bens patrimoniais do município, disponível para alienação, o imóvel sendo lote rural número 75 da gleba Buro Branco Pesqueiro, com área de 9.624,25 metros quadrados, sem benfeitorias, situado na linha Progresso, município de Sul-Brasil, Santa Catarina, comarca de Modelo, Santa Catarina, de propriedade do município de Sul-Brasil, Santa Catarina, confrontando ao nordeste e leste, com uma estrada vicinal que separa de partes do mesmo lote rural, número 75, de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 98,363 metros ao norte, ao nordeste, com parte do lote rural número 76 de Afonso Kraus, Luciano Cominqueves e Hamilton Costa, na extensão de 134,123 metros ao sudoeste, com partes do mesmo lote rural número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 65,734 metros ao sudoeste, com partes do mesmo lote rural número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 127,882 metros. Imóvel de matrícula número 9.982, devidamente registrado no ofício de registro de imóveis da comarca de Pinhalzinho, Santa Catarina. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar imóvel de propriedade do município de Sul-Brasil, Santa Catarina, nos termos dessa lei, avaliado de acordo com laudo de avaliação em R$ 28.000, conforme identificado, descrito e caracterizado a seguir. Primeiro, lote rural número 35 da gleba Buro Branco Pesqueiro, com área de 9.624,25 metros quadrados, sem benfeitorias, situado na linha Progresso, município de Sul-Brasil, Santa Catarina, comarca de Modelo Santa Catarina, de propriedade do município de Sul-Brasil, Santa Catarina, confrontando ao nordeste e leste com uma estrada vicinal que separa de parte do mesmo lote número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 98,363 metros ao nordeste, com parte do lote rural número 76 de Afonso Kraus, Luciano Cominqueves e Hamilton Costa, na extensão de 134,123 metros ao sudeste, com parte do mesmo lote rural número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 65,734 metros ao sudoeste, com partes do mesmo lote rural número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 127,882 metros, imóvel de matrícula número 9.982, devidamente registrado no ofício de registros de imóveis da comarca de Pinhalzinho, Santa Catarina. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel descrito no inciso 1º do artigo 2º desta lei, com o imóvel de propriedade dos senhores Vital Jandir Valmórdia e Terezinha Costela Valmórdia, sendo este parte do lote rural número 75 da gleba Buro Branco Pesqueiro, sendo parte ideal de 9.624,25 metros quadrados de benfeitorias, sem benfeitorias, situado na linha Progresso, município do Sul-Brasil, Santa Catarina, comarca de Modelo, com as seguintes confrontações: ao nordeste, com as partes do mesmo lote rural número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 185,04 metros, ao sudeste, com parte do lote rural número 74 e 75 de Germano Paim, na extensão de 88,24 metros, ao sudoeste, com partes do mesmo lote rural número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 179,50 metros, ao nordeste, com parte do mesmo lote número rural número 75 de Vital Jandir Valmórbida, na extensão de 22,42 metros, sendo parte integrante a ser desmembrada do imóvel de matrícula número 2045, devidamente registrado no ofício de registros de imóveis da comarca de Modelo Santa Catarina. Parágrafo único. A área total do imóvel da matrícula número 2045, devidamente registrado
no ofício de registro de imóveis da comarca de Modelo, Santa Catarina é de 259.625,75 metros quadrados, sendo que a área objeto da permuta é de 9.624,25 metros quadrados. Artigo 4º. A permuta de que se trata essa lei se processará de igual para igual, com base na avaliação dos imóveis, sendo que não caberá ao município o pagamento de qualquer diferença ao ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida permuta. Parágrafo 1º. Conforme disposto no caput desta lei, a permuta será feita por equivalência de valores entre os bens permutados, sem qualquer pagamento entre as permutas. Primeiro, o valor da avaliação da área pública de propriedade do município do Brasil, Santa Catarina, corresponde a R$ 28.000, conforme o laudo de avaliação anexo, integrantes desta lei. Segundo, o valor da avaliação de propriedade particular, objeto dessa permuta com o município de Sul Brasil e Santa Catarina, conforme o proposto para a permuta com a equivalência de valores da avaliação municipal, corresponde a R$ 28.000, conforme o laudo de avaliação. Artigo 5º. A permuta objeto da presente lei autoriza e é precedida de justificativa do interesse público e laudo de avaliação prévia dos bens imóveis a serem permutados, bem como deverão se efetivar através da escritura pública de permuta de bens imóveis. Artigo 6º. Todas as despesas relativas à permuta de imóveis de que se trata a presente lei, sendo essas atenientes à lavratura de escritura e registro, tanto das áreas permutadas e inclusive da área remanescente da propriedade do particular, se ocorrerão as expensas do município de Sul Brasil e Santa Catarina. Artigo 7º. Na escritura pública de permuta deverá constatar obrigatoriamente o valor dos bens imóveis permutados, ressaltando-se que na permuta não haverá torna ou volta compensatória, fazendo as transmissões livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. Artigo 8º. A alienação por permuta dar-se-á em estrita observância e alisação pertinente, sendo dispensa a licitação por se tratar de casos de interesse público devidamente justificado, nos termos do artigo 17 e 1º, c, artigo 24, 10º, ambos da Lei Federal nº 8.666 de 93. Artigo 9º. A permuta de que se trata essa lei se dará em razão dos interesses públicos de convivência administrativa, pela necessidade do local adequado com as características do imóvel, área com reserva legal averbada, a qual o município necessita da providência de licença ambiental. Artigo 10º. As despesas decorrentes da extensão dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento anual, suplementadas se necessário. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, vinculada ao Dom Lei 1027 de 2015, revogando-se a disposição em contrário, em especial a Lei Municipal nº 940 para 2013. Gabinete do Executivo Municipal de Sul Brasil e Santa Catarina, aos 17 de outubro de 2022, Maurício Troço, prefeito municipal. Boa noite a todos os colegas vereadores, aos funcionários da casa, a todas as pessoas que estão nos assistindo pela rede social. Então, a respeito desse projeto aí, dessa permuta, só para entender melhor, eu quero fazer umas perguntas aí, né? Seria uma troca de área de terra, né? Na mesma propriedade. Aí, eu queria ver também o seguinte, essa área aí que seria para trocar, essa área aí tem acesso principal da estrada ou não? Outra situação que eu queria ver também, se é uma área, um exemplo assim, foi feito um levantamento, eu vi que custa R$28.000, né? Será que não seria interessante para o município daqui a pouco vender essa área de terra e tal, e em vez de fazer essa permuta, o motivo, na verdade, de estar fazendo essa permuta, né? Trocando essa área de terra aí, se algum nobre vereador aí sabe, né? Só para a gente entender melhor, né? Então, aqui tem um mapa, né, sobre os locais aí, na mesma propriedade, né? Porém, o que até está descrito aqui, que um é próximo, o local que existe hoje, que é de domínio do poder público,
é próximo à estrada geral lá da comunidade, e essa outra parte é um pouco mais acima. Então, continua a pergunta, né? Alguém sabe se existe esse acesso, né? Enfim. Também eu queria falar aqui sobre o projeto, né? Ele fala sem custos na mensagem, né? Mas aqui no artigo 6º, né? Ele fala que todas as despesas relativas à permuta de imóveis de que se trata a presente lei, sendo estas atinentes à lavratura de escritura e registro, tanto das áreas permutadas e inclusive da área remanescente da propriedade, né, que irá para a propriedade do particular, se ocorrerão as expensas, os custos, né, do município de Sul Brasil, as custas do município de Sul Brasil. Então, em alguns momentos aqui ela está para mim me parece que está se contradizendo. E se alguém tiver mais alguma coisa a falar sobre o projeto, vereadora Janice, fique à vontade. Os demais colegas vereadores, as funcionárias da casa e a todos que estão nos assistindo. Então, ouvindo a questão da leitura desse projeto, eu percebi ali que estava colocado como se tivesse um laudo em anexo. Esse laudo foi entregue? Esse laudo de avaliação? Certo. Não, só por curiosidade, doutora, obrigada. Outra questão assim, ó. Também coloca nesse projeto que a área que eles querem fazer a permuta é uma área com reserva legal averbada, sendo que o total dessa área é 25,9 hectares, praticamente 26 hectares. Então, o proprietário dessa área, se tem a reserva legal, aqui eu sou agricultora, acho que o vereador Sidney também 20% da área tem que ser reserva legal. Então, o proprietário ficará com essa área de reserva legal? Então, é uma coisa assim, ó, que talvez o proprietário vai fazer essa troca e depois vai fazer falta para ele. Todo mundo sabe que na questão de financiamento, essas coisas, é exigida a questão da reserva legal, então o próprio proprietário pode ser prejudicado. Outra questão, esse lote foi comprado há alguns anos. Qual o valor que foi pago por esse lote no momento da compra? E também no momento da compra se tinha um objetivo, tanto que a questão daquele lote é um lote rico em água, foi feito açudes e várias coisas. Então, o investimento naquele lote foi um investimento grande. E a questão da prefeitura precisar de reserva legal. Qual seria a justificativa dessa reserva? Por alguma obra? Como é que funciona isso? Então, seriam, assim, coisas que eu acredito que a administração teria que deixar mais às claras e até alguém vir para a Câmara e colocar todas essas observações que eu acho que é interessante não só para a gente, como para todo o município, principalmente porque o pessoal vai questionar nós, e aí a gente não vai saber responder. Todas essas perguntas que o vereador Cleonir fez, o vereador Adilson fez e eu fiz, são coisas que eu não sei, talvez alguém saiba, mas eu não tenho ideia de como responder. Então, acho que é interessante que venha alguém para essa casa, uma pessoa, e exemplifique bem e explique o motivo desse projeto. Obrigada, presidente. Eu só ia comentar aí que por se tratar também de um lugar rico em água, né, um lugar que já tem as açudes praticamente todas prontas, é um imóvel que está em nome da prefeitura, então hoje eu mais acho justo assim que a prefeitura não troque por uma reserva, pois se pode tratar de botar de fazer uma concessão, alguma coisa, botar peixe, alguém do município, né, investir em cima. Então, se tem esse benfeitoria pronta, eu acho que a prefeitura não tem que trocar por um pedaço de reserva, né? Eu acho que teria outros lugares para comprar reserva. E, no meu ponto de vista, 28 mil reais, eu acho que está meio fora essa avaliação aí. Hoje, uma terra qualquer em Brasil aí, os caras pedem 40, 50 mil, 28 mil reais, um pedaço com açudes pronto ali, praticamente um hectare bonitinho ali. 28 mil tá meio fora esse preço aí, daí teria que ver isso aí. Teria que ver essas avaliações, quem fez e pedir com mais avaliadores, porque eu acho meio barato esse valor aí. Perfeito. Então, seguramos aí o vereador Fábio, fica à vontade. Na minha opinião, eu visitei algumas vezes a área lá. É um local onde tem açudes, mas não tem água.
porque não era isso nada. Quando foi feito o projeto lá, era para fazer água de fora, né? Que é a maneira correta de fazer um açude, né? Mas não tem mananciais de água tão expressivos assim. E, ao meu entender, até tenho curiosidade, o que a colega perguntou, eu acho que é pertinente, se na época o município comprou essa área ou foi doação do secretário. Mas eu acredito que foi doação, mas não tenho certeza, então seria interessante essa pergunta ser respondida. E no meu ponto de vista, como é uma área que está lá não utilizada, a minha opinião seria a favor de estar fazendo essa permuta para o município. Estar fazendo essa permuta e devolver essa área aí que o produtor possa estar utilizando. Mas, interessante aí, tá vindo alguém da administração para esclarecer essas dúvidas aí que todos nós temos. Obrigado. Então, eu acho que é justo, né, com tantas dúvidas, nós segurarmos o projeto e eu fazer um convite aí para alguém da administração vir aqui. Nós queremos só mais informações, né? Até o vereador Fábio fez algumas inferências, mas nada concreto, né, vereador? Achando, né? E talvez as documentações falem isso ou diferente. Nós não temos certeza. Então, na dúvida, seguramos aí e deixamos para um próximo momento e dependemos agora da administração. Dando sequência, né? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 065/2022. Mensagem número 46/2022, de 31 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor Adilson Meira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Brasil Santa Catarina, digníssimo senhor presidente, digníssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Com as cordiais saudações, venho através da presente mensagem encaminhar o projeto de lei número 65/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 15.500, para transferência para a Sociedade Hospitalar Beneficente de Modelo, destinado à contrapartida para a aquisição de equipamentos hospitalares. Projeto de lei número 020/2022, anteriormente aprovado em 2022, porém enviado com elemento de dotação indevido. Sendo o que se apresenta para o momento, nossa cordial saudação. Solicitamos a aprovação do projeto de lei em regime de urgência para que o município possa repassar o valor à entidade. Atenciosamente, do Brasil, Santa Catarina, 31 de outubro de 2022, Maurílio Soares, prefeito municipal. Projeto de lei número 65/2022, de 31 de 10 de 2022. Autoriza o Poder Executivo de crédito adicional especial no orçamento do município, com base em anulação de total dotação orçamentária no valor de R$ 15.500, na forma que se especifica abaixo. Maurílio Soares, prefeito municipal do município do Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamentos nos artigos 41, 1º, 42 e 43, parágrafo 1º, 1 e parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em especial ao disposto da Lei Orçamentária Anual LOA, Lei Municipal nº 1.316, de 9 de novembro de 2021, ao artigo 1º, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional especial, com base na anulação parcial no valor de R$ 15.500, para a criação no exercício financeiro de 2022 da seguinte dotação orçamentária. Artigo 2º, para dar cobertura ao crédito indicado no artigo anterior, será anulada parcialmente a seguinte dotação especificada. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e está vinculada à lei número I, 27, de 6 de abril de 2015, que institui o dom Diário Oficial do Município. Artigo 4º, ficam revogadas as disposições do contrato. Gabinete do Prefeito Municipal do Brasil, Santa Catarina, aos 31 de outubro de 2021. Maurício Soares, Prefeito Municipal, Gilton Pietro Bias, Diretor de Administração, Paulo César Ribner, Contador. Coloco em primeira e única votação o presente projeto de lei. Por tratar-se de matéria de urgência, né, regime de urgência, quem concorda permaneça como está e quem não concorda que se manifeste. Aprovado aí por unanimidade. Na sequência, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito Maurílio Soares, do município do Brasil. Requerimento. O vereador Brasil Teozeto, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 160, parágrafo 3º, 10º do regimento interno da Câmara, requer que sejam apresentadas informações a respeito de todos os servidores comissionados do Poder Executivo,
com indicação do nome, cargo, lotação e salário de cada servidor. Eis que, caso feito pesquisa através da transparência do município, haveria a necessidade de conhecimento do nome completo de todos os servidores. Nos termos de pede deferimento, do Brasil, Santa Catarina, 16 de novembro de 2022, Valdecir Tozeto, vereador. Então eu coloco em votação o presente requerimento. Quem concorda permaneça como está e quem não concorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Na sequência, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 046/2022. Indicação número 046/2022, autor Janis Possente. Indica para que seja feito o alargamento das estradas do interior, principalmente de onde o fluxo de veículos grande, ou que seja feito apenas refúgios. A vereadora Janis Possente, da Câmara Municipal do Sul Brasil, no uso das atribuições legais e em conformidade com o artigo 157 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Sul Brasil, apresenta a seguinte indicação. Indica para que seja feito o alargamento das estradas do interior, principalmente onde o fluxo de veículos grandes ou que seja feito apenas refúgio. Justificativa. Tal medida, caso concretizada, ajudaria o tráfego para que os veículos consigam transitar melhor quando dando encontros consigam ser cruzados. Câmara Municipal do Sul Brasil, 16 de novembro de 2022, Janice Possente, vereador. Vereador Janice. Essa indicação, no dia de ontem, lá em casa teve o carregamento de frango. Então, os caminhões de frango têm que sair, eles vêm pela Ponte Nova e vêm para lá. O que acontecia? Os caminhões tinham que esperar lá no morador lá próximo à ponte, ou lá na ponte, quando eles se avisavam, quando um estava saindo de lá, o outro esperava para vir, porque a estrada é muito estreita e eles não tinham local para se cruzar. Então, assim, ó, o ano passado foi um sábado de manhã, na Nova FM, um secretário do pessoal daqui foi lá e colocou que em 30 anos o Brasil não conseguiu alargar as estradas. E aquela estrada lá é muito estreita, assim como tem outros locais que também tem bastante fluxo de caminhão, que também é muito estreito. Então, assim, ó, alargar de um dia para o outro não é tão fácil. Só que pelo menos ter refúgios para que esses caminhões pudessem transitar de uma forma melhor. Naquele momento atrasou o carregamento. Tudo bem, isso a gente passa, né? Só que se você encontrar um carro em alguns locais, encontrar um caminhão, não tem como passar. Aquela estrada, para quem conhece, é extremamente estreita, além de estar em uma situação bem precária, né? Então, assim, até a pedido do pessoal que transita por lá, e até a questão aqui de linha Lemes também é um dos problemas que o pessoal sempre comenta, a questão da estrada da Biase também está bem complicado lá. Então, pedir assim para a administração uma atenção especial para isso, talvez o alargamento, se não conseguir, tranquilo, mas que faça alguns refúgios em pontos estratégicos para que os caminhões possam se cruzar e aí favoreça o uso tanto dos caminhões quanto da população em geral, né? Muito obrigada, presidente. Indicação. Quem concorda permaneça como está e quem não concorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Na sequência, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 047/2022. Indicação número 047/2022, autor Adilson Meira. Indique para que o município adquira um novo ônibus escolar. O vereador Adilson Meira, da Câmara Municipal do Sul Brasil, no uso das atribuições legais e em conformidade com o artigo 157 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Sul Brasil, apresenta a seguinte indicação. Indica para que o município adquira um novo ônibus escolar. Justificativa. Tal medida, caso concretizada, melhoraria a segurança dos alunos, pois os ônibus atuais estão em mau estado de conservação e o ônibus que está em circulação é usado constantemente para levar os atletas aos jogos, sobrando apenas o ônibus em situações críticas para levar os alunos para casa. Câmara Municipal do Sul Brasil, 16 de novembro de 2022, Adilson Meira, vereador. Então essa indicação é a indicação de um dos vereadores mirim, né? A Fernanda Valmórida. E o relato aí é é unânime, né? Na questão da precariedade desse ônibus. E, inclusive, então, relata uma questão de medo, né? Pela insegurança que vem apresentando esse veículo. Então, a administração, né, a sugestão é que tome uma providência antes que aconteça algum acidente aí, ou algum dano maior. Então, fica aí a indicação. Por favor, vereador. Fernanda Valmórida. Essa é um
é filha da professora, mas é um ônibus que ele pelo que deu a entender aqui, conversa com eles, ele faz vários, é um ônibus aí que quando não tem o que leva os alunos ou as pessoas para jogos, então ele faz o percurso. Seria mais ou menos isso. Não, refere tem, né, sobre os ônibus da administração, os ônibus públicos, né? Ok? Então, eu coloco em votação a presente indicação. Quem concorda, permaneça como está. E quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do convite. Convite. O Clube de Mães Unidas no Amor de Linha Nova Sul Brasil vem por meio desse convidar para um almoço promovido no dia 20 de novembro de 2022. O cardápio será galinhada no tacho e acompanhamento. O valor será de R$ 25,00 adulto e R$ 15,00 infantil de 10 a 12 anos. Fichas e bebidas serão vendidas separadamente no dia. Reservas até quinta-feira, dia 17 de 10 de 2022. À tarde haverá jogo de bolãozinho. Aguardamos a presença de todos. Observação. As fichas serão vendidas somente com forma antecipada. Deve-se levar pratos e talheres. Reserva com Nair 985 05 26 92 ou Maristela 999 59 11 36. Atenciosamente, Nair Casaroto, presidente. Janice queira comentar alguma coisa sobre esse evento, por favor, até talvez tenham mais pessoas que tenham disponibilidade de estar fazendo essa venda, né? Então, ou quiser falar os números de telefone novamente, também interessante para a população ficar ciente. Então, com relação a esse convite, ali é um evento do Clube de Mães, que elas fazem anualmente para a questão de arrecadar fundos. Então, todas as sócias do Clube de Mães de Linha Nova têm as fichas disponíveis. Eu não sou sócia, mas se alguém tiver interesse, pode me chamar que eu passo o telefone das responsáveis e aí podem entrar em contato. E fica o convite para todos os vereadores e para toda a população em geral. Muito obrigada, presidente. Perfeito. Então, agora fica o momento da palavra livre. Caso alguém tenha... Vereador Claunir, fique à vontade. Vou comentar sobre um assunto aí, já na semana passada eu tinha conversado com a Andréa, a assessora do gabinete da deputada Ângela, e ela passou para nós aí que no dia 21, próxima segunda-feira aí, eles estão dando um trator aí, de 75 CVI para o município de Sul Brasil. Então, é para o pessoal daqui alguém do município, né, ir até Florianópolis, na Secretaria do Estado da Agricultura lá, que eles vão estar fazendo esse repasse aí de um trator aí de 75 CVI para o município. Então, nós só temos a agradecer aí a deputada, né, isso aí vai estar ajudando bastante a agricultura do nosso município, né, hoje é o setor mais forte que tem aí para a arrecadação do município, tenho certeza aí que vai fazer um bom trabalho aí para toda a população aí. Obrigado. Fique à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário que, na verdade, há vários dias já foi procurada, acredito que não só eu, alguns outros vereadores também. Alguns pais estão reclamando da questão da praça pública. O que acontece? Quando os filhos vão brincar, até teve uma indicação da Câmara Mirim, aqui o vereador Adilson trouxe como presidente dessa casa, para que fosse feita limpezas periódicas para evitar os problemas. Aí hoje até eu fui na praça para ver e realmente as mães que estavam lá com as crianças estavam ajuntando lixo para jogarem no lixeiro, aí comentaram da questão recorrente de vidro dentro da areia, assim, ó. E aí o que eu gostaria de pedir para a administração? Que fosse colocada uma lixeira próximo à entrada do parquinho, até para facilitar quando acontece dos próprios pais terem que limpar, para fazerem mais limpezas lá, para evitar que essa sujeira fique lá, e colocar um portão que seja fechado de forma manual, mas que coloque esse portão e aí talvez diminua o fluxo de pessoas lá dentro. Até porque, assim, é algo que as crianças pequenas não têm noção. E aqui a pouquinho vão acabar levando os filhos lá para brincar e depois vão ter que ir pro hospital porque alguém se machucou. Então é uma coisa assim que deve ser cuidada.
Da mesma forma, eu gostaria de pedir a questão de cuidado com a praça, tanto pela administração quanto pelas pessoas que usam. Hoje, a hora que eu fui lá ver o parquinho, aqui próximo da casa da professora Margarete, tinha foguetes largados, tinha pacotes largados, litros, um monte de coisa. Então, assim, ó, é algo desnecessário. Tem os lixeiros lá, qualquer coisa se coloca mais lixeiros e todos têm que ser responsáveis pelo patrimônio público. A gente percebe assim, ó, tem uma praça que tem um parquinho mais provido de brinquedos, que é aquela lá. Já foi feita indicação para que fosse colocada uma praça lá no bairro São Cristóvão. Não é São Cristóvão. São Roque. Também não foi. Até hoje uma das mães me cobrou sobre isso. Eu disse que não é competência nossa, né? A gente leva as ideias, mas é o executivo que faz. Então, assim, ó, que seja cuidado de uma forma mais efetiva e que as pessoas se conscientizem também. O parquinho é o local das crianças brincarem. A praça é um local público que todos querem ter um local para descansar e para aproveitar. Então, que seja cuidado de todas as formas, porque aquilo é nosso. Da mesma forma, eu quero reforçar aqui, já foi feita várias indicações em anos anteriores, em mandatos anteriores, a questão de banheiro público na praça. O vereador Adilson aqui sabe que os mirins também fizeram essa indicação. Eles, inclusive, pediram banheiro e bebedouro para que agilizasse as coisas, sendo que é de uso comum para todas as pessoas. E é algo assim o que não foi feito. Inclusive, no ano passado, a devolução de recursos da Câmara foi pedido que fosse investido em banheiros da praça. A administração faz se quiser, é claro. Só que é uma coisa que favorece a todos. Então, seria muito interessante que fosse avaliado isso e fosse disponibilizado para o bem geral. Não é questão de um ou dois que vai ser beneficiado. Muito obrigada, presidente. Finalizando os trabalhos por essa sessão, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a 38ª sessão ordinária, que realizar-se no dia 21 de novembro de 2022, às 19 horas, junto à Câmara Municipal do Sul Brasil, Santa Catarina. Declaro a sessão encerrada. Boa noite.